André e o pastor Fábio, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Pai amado, querido, soberano Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por tudo e todas as coisas que para o Senhor, tudo é para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos as ofertas, os pedidos, dizimistas no ofertante, não dizimistas no ofertante desta noite, meu Pai. Que o Senhor se faça presente na mente, corpo, alma e espírito de cada um, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, abençoe e recebe para a tua glória, Pai. Também aqui, Senhor, está teu servo, o pastor Fábio, que vai trazer a palavra final. Senhor Deus, em nome de Jesus, faça-se cumprir a sua vontade em nosso meio, através da boca dele, para a sua glória, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus é fiel. Amém. Abra suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 3, verso 16. 1 Reis, capítulo 3, verso 16. Primeiro Reis, capítulo 3, verso 16. Quantos acharam? Digam amém. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, quando dormia, a tua serva tirou o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas parando pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu, o teu é o morto. Porém, ela já disse: Não, o morto é o teu filho, e meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor de materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, meu senhor, dai o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Quantos dizem amém? Pode sentar, doutor, graças a Deus. A Bíblia diz que existia, como acabamos de ler, duas prostitutas, e uma delas se identifica como a tua serva. Então ela era serva do rei. Ela era uma prostituta, mas podemos entender que ela era uma crente. Ela era uma adoradora. Se ela se chama de serva, podemos entender que ela tinha uma comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que ela agora tem um filho. No momento em que ela tem um filho, no terceiro dia, a Bíblia vai dizer que uma outra mulher que dormia do lado dela também teve um filho. E no momento em que elas estão dormindo, a segunda mãe, ela deita-se sobre o seu filho e acaba matando o seu filho. Ela usa agora a segunda mãe de maldade, ela usa de mentira e pega o seu filho morto e coloca nos braços da mãe que teve o filho vivo. Veja que ela usou de maldade, ela usou de falsidade, ela usou de covardia.
Ela usou, aleluia, de uma mentira para querer aquilo que não era dela. Nós podemos entender que ao longo, aleluia, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos pessoas usando de mentira para ganhar proveito. E a Bíblia vai dizer que quem mente é filho do diabo. Então, aquela mulher cujo filho morto, ela queria algo que não era para ela. E a Bíblia vai dizer que ao amanhecer, quando a mãe do filho vivo vai dar de mamar ao seu filho, ela percebe que não é seu. Mãe é mãe, e mãe conhece aquilo que é seu, e Deus também conhece aquilo que é seu. Havia duas mulheres, mas não havia um exame de DNA para comprovar quem estava falando a verdade, para comprovar quem estava com o filho, quem era a mãe verdadeira. Então aquelas mulheres estavam, uma dizendo: o meu filho é o vivo, o seu é o morto. E a outra dizia também: o morto é o seu e vivo é o meu. Havia uma contenda, havia um interesse de uma mãe verdadeira, e havia também o interesse de uma mãe que não estava falando a verdade. E eu começo a entender que o diabo sempre quer tomar aquilo que é do crente, sempre quer usurpar, sempre quer ganhar, sempre quer tomar. Mas o que é da igreja, quando a igreja ora, Deus protege. Deus está dizendo para alguém nesta noite: o que é seu, é garantido. O diabo não vai tomar. Mas havia duas mulheres que não tinha como provar que estava falando a verdade, e uma estava querendo o filho da outra. Veja que a mãe do filho morto, podemos entender que aquela não era crente, que aquela estava em trevas. Ela matou seu filho, mesmo que seja sem intenção, e agora ela quer o filho da outra, ela quer usurpar, ela quer tomar. Eu começo a entender sempre os usurpadores sempre se deram mal na Bíblia. Eu me lembro de Absalão. Absalão se levanta e diz: eu vou ser rei de Hebron, e ele quer tomar o reinado de Davi. O que é que aconteceu com Absalão? Morreu. Eu lembro também de Adonias. Quando Davi já era velho, ele se levanta e se exalta e diz: eu serei rei de Israel. O que aconteceu com Adonias? Também morreu. Aí eu começo a entender, sempre quando alguém quer usar de mentira, quer usar de falsidade para tomar aquilo de um crente que ora, para enganar, sempre quebra a cara e sempre se dá mal. Mas tem gente que não aprende. Aí o diabo, usando aquela mulher, aleluia, do filho morto, começa a usar a ferramenta da mentira. Quem nunca foi vítima de uma mentira, quem nunca, aleluia, foi vítima, aleluia, de uma enganação de alguém enganador, veja que elas estavam juntas. Cuidado com quem você divide a sua confiança, cuidado com quem você divide a sua casa, cuidado com quem é seu amigo ou sua amiga. Veja que aquelas mulheres viviam juntas, creio eu que eram duas amigas, não estavam juntas, mas no momento em que uma vem perder o filho, ela cresce o filho daquela mulher, e ela começa a dizer: não é o meu. Existem mulheres que não têm visão espiritual, algumas por meio de doença, tem uma gravidez psicológica e começa a botar na cabeça: não, eu tenho filho, e algumas não têm. Aí eu começo a ver aquela mulher, ela matou o seu filho, e agora ela chega, usa de usurpação, usa de mentira e diz: esse filho é meu, eu vou tomar. Não é meu, mas eu quero. Não é meu, mas eu digo que é meu. Não é meu, mas eu tomo posse. Então esse filho agora é meu. Ela quer o filho a todo custo. Ela começa a pelejar, ela começa a investir. E nós vemos o diabo na vida sempre investido contra aquilo que é do crente, tomando aquilo que é do crente, querendo usurpar, querendo tomar posse daquilo que é do crente. Mas veja que aquela mulher prostituta, ela se identifica como certa, e agora ela vai diante do rei. Quando eu vejo ela diante do rei, eu vejo ela orando. O segredo da vitória sempre foi oração. Olhe para o seu irmão e diga: Senhor, é tempo de orar. O diabo está para matar, roubar e destruir. Ele matou o filho daquela mulher e agora quer roubar o filho da outra. O diabo sempre quer um jeitinho para tomar o que é meu e o que é teu. Mas quando a igreja ora, quando a igreja ora, aí o
negócio é diferente. Aí o negócio é diferente. Quando a igreja ora, pode não ter alguém que ajude, pode não ter alguém que interceda, mas sempre tem um Deus que dá vitória. Crente quando está orando, quem está orando, quem está orando. Quando o crente ora, Deus preserva. Quando o crente ora, Deus protege. Quando o crente ora, Deus cuida dele. Deus está dizendo nesta noite: eu estou cuidando daquilo que é seu. Eu estou cuidando daquilo que eu te dei. Eu estou cuidando daquilo que eu coloquei na tua mão. E aquilo que eu coloquei na tua mão, diabo nenhum vai tomar. Aleluia. Eu começo a entender que estava ali a mãe do filho vivo. E ela chega para o rei. As duas prostitutas começam a dizer: olha, rei, meu filho vivo. Ela falava a verdade, mas humanamente Salomão não tinha condições de saber que estava falando a verdade. O rei poderia não saber a verdade, mas o rei dos reis do Senhor, ele sabe. Ele sabe que está pagando preço. Ele sabe que está orando. Ele sabe que está jejuando. Quem está orando aqui, levante a mão. Quem está orando aqui, levante a mão. Eu começo a entender. Existia uma peleja, existia uma contenda, uma mentindo e uma falando a verdade. A verdade sempre prevalece. Jesus disse: eis que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando eu vejo que o diabo está pelejando contra aquela mulher, era o diabo pelejando, querendo tomar o que era dela. O diabo bateu o pé e dizia: é meu. Eu vou mostrar que é meu. Sempre tem alguém que quer destruir o meu sonho. Filho é herança, filho é sonho, filho é relacionamento, filho é união, filho é aliança. E o diabo queria aleluia, tirar a bênção daquela mulher, mas se Deus determinou, ninguém pode revogar. Aí está aquela mulher diante do meu rei, diante do rei, dizendo: rei, este é o meu filho vivo. O meu filho vivo quer dizer: o meu filho é crente. O filho dela é o morto. O filho dela quer dizer: está no mundo. O filho dela quer dizer: está na bebida, está no mundo, está fazendo. O filho dela: não, meu filho é o vivo, meu filho é crente. Aí o diabo quer tomar. Quando eu vejo o diabo tomando, o diabo quer arrastar para ele. O diabo quer dizer: matei esse, vou matar esse agora. Esse aqui vai ser meu. Então, se aquela mulher vai se prostrar diante do rei, ela vai orar. Mais uma vez, o segredo da vitória é oração. Vai orar, crente. Vai orar. Tem gente que está com problema, mas o problema só vai ser resolvido quando você resolver orar. Quando você jejuar. Quando você for buscar o rei e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho uma peleja. Eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Eu não posso agir, mas o Senhor pode. Eu não posso, aleluia, interceder, mas o Senhor pode. Eu não posso agir com a minha própria mão, mas o Senhor pode. Aí o rei, aleluia, humanamente falando, Salomão diz: olha, uma diz que o filho é dela, a outra também diz. Aí o rei manda trazer a espada. Quando o rei manda trazer a espada, eu começo a entender que o rei queria dizer: vou fazer justiça, vou agir. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou agir em teu favor. Essa causa não é sua, essa causa é minha. Eu vou agir. Aí eu vejo o rei pegando a espada. Quando o rei pegou a espada, aí o negócio agora é diferente. Todas as vezes que o rei pegou a espada na Bíblia, ele agiu, ele matou, ele destroçou inimigos. Aí eu vejo em Salmos capítulo 12, versículo 5: aleluia, por causa da opressão do pobre, do gemido necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Quando o rei pegou a espada, ele estava mostrando que ele estava vendo algo e ele não estava mostrando. Ele estava vendo, aleluia, que alguém estava mentindo, que alguém estava pelejando contra a serva dele. E se a serva dele, ele vai agir em favor de quem está certo. Observe agora, o rei mandou trazer a criança. Creio eu, a criança vem chorando. A criança vem, creio eu, nos braços de alguém. E agora, ele vai fazer justiça para que a justiça se estabeleça. Quando eu vejo o rei pegando aquela espada, ele estava dizendo: eu vou agir. E eu vou agir hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã, é hoje. Quem está crendo nesse lugar, que Deus está trabalhando em meu favor e em teu favor, ele vai agir, ele vai agir.
O diabo não vai tomar o que é teu. O diabo não vai tomar a tua família. O diabo não vai tomar o teu filho. O diabo não vai tomar o teu emprego. O diabo não vai tomar a tua saúde. Não vai tomar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu está na tua mão. E o que Deus determinou, ninguém pode validar. Não é o diabo com a mentira que dos infernos é assim, assado não. Quem manda na minha vida, na tua vida, não é o diabo. Quem manda na minha tua vida não é o tranca-rua, não é o Exu Caveira, não é o demônio que está circulando este bairro, esta cidade, não. Quem manda na minha, na tua vida é Deus. É Deus. Quem está crendo que quem manda na minha, na tua vida é Deus. Quando eu vejo o rei julgando, o diabo não sairia dali cantando o hino de vitória. Diabo não nasceu para cantar o hino de vitória. Quando eu vejo o rei entrando na peleja, foi o mesmo que ele disse a Josafá: neste encontro não tereis que pelejar. Ora, havia uma promessa com Josafá que Deus iria proteger a sua cidade, o seu reinado, o seu governo. Então Deus entrou na peleja. Quando Sanaqueribe enviou mais de 185 mil soldados para destruir a nação de Israel, então mandou um anjo. Sabe por que Deus mandou um anjo? Havia também uma promessa que Deus iria proteger a cidade de Jerusalém. E Deus mandou um anjo e matou 185 mil por assassino. Quando eu vejo aquela mulher que estava falando a verdade, aleluia, orando e dizendo ao rei: está aqui meu filho, este é meu filho. Aí o rei diz: mandou trazer a espada. Então ele mandou trazer a criança. É o rei dizendo: eu vou agir. E quando ele age, ele não age errado, ele não age com injustiça, ele não age com mentira, ele age com verdade. Aí ele diz a seguinte frase: dividi o menino. Ele não queria matar, ele só queria saber quem era a mãe verdadeira. Aí a mãe verdadeira abriu a boca, começou a cantar e disse: olha, meu rei, não faça isso, dai o menino vivo a esta mulher. Aí a mentirosa, a enganadora, sempre tem uma mentirosa, um engana. Sempre tem alguém que está dando lugar ao diabo. Ei, eu começo a ver quem dá lugar ao diabo faz a vergonha. Quem dá lugar ao diabo é humilhado. Quem dá lugar ao diabo, aleluia, fica no estreito. Aí ela disse o seguinte: mata o menino, nem meu nem dela. Aí o rei, que julga com justiça, ele disse o seguinte: entrega o menino vivo à mãe daquela mulher. Eu começo a entender que o rei fez justiça na mãe verdadeira. A mãe verdadeira saiu ali de cabeça erguida. Ela recebeu uma palavra de vitória. E nesta noite, receba uma palavra de vitória. Receba uma palavra de ânimo. Se o diabo pensou que ia te destruir, ia levar o que é teu, vai ficar só na vontade dele. Deus está dizendo: o diabo pode até tentar, ele pode até determinar o dia, mas quando Deus manda, o que prevalece é a vontade de Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Deixa o diabo acabar o laço. Deus ainda quebra o laço, ainda corta e queima os carros no fogo para mostrar que ele é Deus. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Aí eu vejo já a mentirosa de cabeça baixa. Ela passou vergonha, ela foi humilhada, sabe por quê? Pelejou contra a igreja, pelejou contra mim. Quando você falou que é mal, a mentira não prevalece. Eu lembro da mulher de Potifar, inventou uma mentira contra José. José é parado, José tentou me atacar, José foi preso, passou 2 anos. Quando José está com 2 anos no calabouço, não chamar José. José interpreta o sonho de Faraó, e Faraó diz: agora você vai ser o governador. Aí eu começo a entender aonde é que estava a mentirosa. A mulher de Potifar, ela nem aparece na lei. Deus vai mostrar a verdade. Alguém está mentindo e colocando o teu nome no meio. Deus vai mostrar a verdade. Alguém está dizendo: ele fez, ele falou, ela falou. Alguém está fazendo uma arrumadinha, alguém quer te destruir, mas Deus não vai deixar. Alguém está dizendo que o teu filho, a tua família está morta. Deus vai mostrar que o filho teu não vivo. Aí o rei entregou o filho vivo àquela mulher.
Eu vejo que ela pôde sonhar. Eu vejo que ela voltou para casa, voltou alegre. Sabe por quê? Porque o rei fez justiça. Deus está dizendo: eu, o Senhor, vou fazer justiça. Eu, o Senhor, vou fazer justiça. Eu, o Senhor, vou fazer justiça. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Eu começo a ver o valor da oração. Aquela mulher só recebeu a bênção, só teve a bênção devolvida. Sabe por quê? Ela orou, ela foi nos pés do rei. Sempre quando a igreja está com problema, está com a peleja, e a igreja bota o seu joelho no chão, a igreja tem vitória. Eu lembro quando o Gideão foi chamado, o povo midianita humilhava e destroçava e destruía a nação de Israel. Pegava o gado, pegava o ouro, pegava a prata. Aí Gideão foi orar. Existia muita gente tímida e covarde que não quis lutar, mas Deus levantou 300 para lutar em favor de Gideão. Todas as vezes que a igreja orou, a igreja recebeu vitória. Eu lembro também quando Israel estava lutando contra Amaleque. A Bíblia vai dizer que quando Moisés levantava o braço, Israel prevalecia, e quando ele abaixava o braço, prevalecia Amaleque. Se a igreja orar, observe o valor do jejum, observe o valor da oração, observe o valor da intercessão. Se você orar, se você botar o joelho no chão, não tem demônio que resista. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: por um caminho ele se levanta, mas você vai fugir da tua presença. Se você orar, olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: se você orar, as portas se abrem. Se você orar, o milagre acontece. Se você orar, Deus dá vitória. Deus está chamando alguém aqui para oração. Tem gente que não quer orar, tem gente que não quer jejuar, tem gente que não quer meditar na palavra e não tem vitória. Mas se você orar, o milagre acontece. Observe aquela mulher. O diabo estava bem pertinho dela, estava na amiga dela. Às vezes o diabo está bem perto de nós e nós não temos visto. Às vezes o diabo anda do nosso lado, fala conosco e nós estamos ouvindo ao diabo. Eu começo a entender: o diabo usou aquela mulher, aleluia, que era mentirosa, e tomou o filho dela. Cuidado, vigie, o diabo está somente procurando uma oportunidade. A Bíblia vai dizer que anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas quando ele tentou tragar, passou vergonha, foi humilhado, porque Deus sai da vitória. Crente que ora. Se tem crente que ora neste lugar da glória, se tem crente que ora neste lugar, diz aleluia. Se tem crente que ora, tem crente que ora e Deus dá vitória. Quem está crendo, quem está crendo, olhe para o seu irmão e assim para orar. Olhe para o seu irmão e assim para orar. É tempo de orar. A oração sempre destrui muralha, a oração sempre destrui barreira, a oração sempre abriu o mar, a oração sempre moveu a mão de Deus. E naquele momento a mão de Deus foi movida em favor de uma prostituta. Observe, se Deus deu vitória a uma prostituta, imagine a mim e a você. Se Deus deu vitória a uma mulher que não valia nada para a nação de Israel, se não valia nada para a sociedade, imagine a mim e a você, que é filho e filha de Deus. Quem é filho da glória, quem é filho diz aleluia. Se Deus deu vitória e honrou, levantou a cabeça de uma prostituta e deu filho a ela, vai, o filho é seu, crie, o filho é seu, tome posse, o filho é seu, ninguém vai tomar. Se Deus respondeu uma oração de uma prostituta, imagine a oração do crente que ora. Se tem crente orando aqui, Deus está trabalhando. Eu começo a ver que Ele trabalha na vida daquele que nele espera. Se você está esperando, Deus vai te recompensar. Veja que o comportamento daquela mulher, em nenhum momento ela foi tomar o filho da mulher que estava mentindo. Em nenhum momento ela pegou a faca, em nenhum momento ela pegou a lança, não. Ela foi nos pés do rei e disse: ei, o filho vivo é meu. Deus te conhece, Deus te conhece. Quem diz aleluia, Deus te conhece, Deus sabe o teu direito. E o diabo quer passar vergonha, vai ser um rei. Tu vai ver, a Bíblia diz assim: eis que envergonhados serão aqueles que pelejarem contra ti. É promessa de Deus. Tu vai ver a vergonha do teu aniversário. Às vezes o crente diz assim: Senhor, não faça não, envergonhe não, deixe pra lá.
mas Deus está dizendo: tu vai ver a derrota e a vergonha do teu adversário planejando contra você. Quem mexe com crente, existem 3 palavras que não é bíblica, mas nós conhecemos: ou se muda, ou se converte ou morre. Quem está mexendo com a igreja, se não se mudar, se não se converter, Deus vai fazer ele descer na sepultura, mas vai passar vergonha, vai ser humilhado. Está mexendo com a igreja, e que crente que ora tem resposta, crente que ora Deus abençoa. Aí aquela mulher, aleluia, mesmo sendo uma prostituta, ela volta para casa com o filho, aleluia, nos braços. A Bíblia vai dizer em Salmos: quem vem, vai orando e aleluia, chorando, voltará, aleluia, quem vai andando, semeando as suas sementes, voltará, colhendo os seus feixes. Tu pode ir na presença de Deus chorando como anda, mas tu vai voltar com a resposta de Deus, de posse de vitória. Quem está crendo, quem está crendo, quem está crendo? Aquela mulher foi para os pés do rei chorando: rei é meu filho, rei é meu filho, rei é meu filho. A mulher quer tomar. Quando ela voltou de cabeça erguida. Crente que ora, a peleja pode passar 1 ano, 2 anos, mas Deus tem resposta para você. Você não vai voltar para casa de mão vazia. Aquela mulher não voltou para casa de mão vazia. Ela não voltou para casa dizendo: olha, o rei não fez nada, o rei não respondeu a minha oração. Crente que ora tem resposta. E nesta noite, Buda pode não ter resposta, não tem. Baal não tem resposta, mas o nosso Deus tem resposta para mim e para você. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo nesta noite? O nosso Deus tem resposta. Quem crê? Aí aquela mulher voltou de cabeça erguida. Ei, receba esta palavra nesta noite. Se Deus determinou, quem pôs invalidará. Se a sua mão está estendida, quem pôs a fará. Voltar atrás. Deus está dizendo: se você orar, se você me buscar, se você se arrepender, tem resposta para você. Tem resposta para você. Quem está crendo? Quem está crendo nessa noite, dê glória a Deus. E aleluia, agradeço a Deus pela oportunidade. Amém, igreja?